Eu nunca pensei que o coração pudesse se partir em silêncio, mas naquele instante, parado no corredor da universidade, vi algo que destruiu tudo o que eu acreditava. Miguel tinha 20 anos e vivia em Porto. Estudava jornalismo, sonhava em escrever histórias que mudassem algo no mundo. Mas, acima de tudo, ele acreditava que tinha encontrado um amor verdadeiro em Ricardo, o colega de curso que parecia entender cada parte dele. Durante meses, eles se encontraram em cafés escondidos, estudaram juntos até tarde e trocaram confidências que ninguém mais conhecia. Para Miguel, aquilo era mais do que paixão. Era a primeira vez que ele se sentia visto de verdade. Até o dia em que a ilusão ruiu. Naquela manhã, Miguel voltava de uma reunião rápida com um professor. Ao atravessar o corredor, ouviu risos abafados vindos de uma das salas pouco usadas. Reconheceu a voz de Ricardo, suave e inconfundível. Sorriu, pronto para surpreendê-lo, mas quando empurrou a porta entreaberta, o sorriso congelou. Ricardo estava com André, um dos amigos mais próximos de Miguel. Não estavam apenas rindo, estavam se beijando com a intensidade de quem não se importava se alguém poderia vê-los. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Miguel. Ele não disse nada. Apenas fechou a porta devagar e se afastou, como se cada passo fosse feito de pedra. O coração batia forte, não de amor, mas de algo novo, um vazio amargo que queimava por dentro. Nos dias seguintes, Miguel tentou fingir que nada tinha acontecido, mas os olhares de André, as mensagens atrasadas de Ricardo, tudo denunciava a verdade. O que era secreto se tornou insuportável quando começaram os boatos. Primeiro, apenas insinuações nos corredores. Depois, piadas ditas em voz alta, risos que ecoavam quando Miguel passava. Ele achava que tinha namorado exclusivo? Ouviu alguém cochichar atrás dele. Agora já sabem que até os amigos dele preferem o Ricardo. Outro respondeu rindo. Cada palavra era uma faca invisível. A pressão aumentou quando chegou em casa. Os pais de Miguel tinham ouvido rumores. O pai não olhou nos olhos dele durante o jantar, e a mãe pediu, num tom frio, que ele parasse de dar motivos para comentários. Não houve gritos, mas o silêncio pesado foi pior. Miguel se trancava no quarto, tentando escrever, mas as palavras se recusavam a sair. Tudo o que conseguia era reviver aquela cena na sala abandonada, as mãos de Ricardo segurando André, como se nunca tivessem segurado as dele. Numa tarde chuvosa, incapaz de suportar mais, Miguel confrontou Ricardo. Encontraram-se perto do Douro, onde costumavam caminhar juntos. Por quê? A voz de Miguel saiu mais baixa do que pretendia, mas carregava toda a dor acumulada. Ricardo desviou o olhar. Não foi planejado. Eu gosto de ti, Miguel, mas... Com o André aconteceu. Miguel riu, um riso amargo que não parecia dele. Gostar de mim? Tu rasgaste tudo o que tínhamos. E ainda escolheste ele, justo ele. Ricardo não respondeu. E o silêncio foi a confirmação que Miguel precisava. Naquela noite, Miguel soube que nada voltaria a ser igual. Não se tratava apenas de perder um namorado ou um amigo. Era perder a confiança no amor, nos outros, até em si mesmo. Mas no fundo, uma pequena chama começava a nascer. A raiva de ser tratado como nada. E aquela raiva, um dia, o faria levantar. As semanas seguintes foram um campo minado. Cada passo de Miguel na universidade parecia observado, cada palavra transformada em motivo de piada. O que antes era apenas um rumor espalhou-se rápido, e de repente todos sabiam, ou achavam que sabiam, da traição, da humilhação, da vida dele. Um grupo de colegas, sempre à espera de espetáculo, começou a usar o nome dele em piadas. Olha lá o enganado, diziam, sem sequer disfarçar. Alguns riam na cara dele, outros apenas desviavam o olhar, como se a vergonha fosse contagiosa. Miguel não reagia. Seguia em frente, mas por dentro carregava um peso que parecia dobrar os ombros. O pior não eram os risos, mas o silêncio em casa. O pai mantinha-se distante, como se Miguel tivesse cometido um crime. A mãe, numa tentativa de proteger a reputação da família, falava em voz baixa, mas cada palavra era uma acusação.
Não podia simplesmente ser como os outros? Disse ela uma noite, depois de ouvir um telefonema de uma tia que queria saber o que se passava com o rapaz. Miguel não respondeu. Estava cansado de justificar a própria existência. Nessa altura, Ricardo e André pareciam viver sem consequências. Continuavam presentes nas aulas, cercados de amigos que fingiam não perceber a tensão. Para Miguel, cada encontro com eles era uma ferida aberta. Via os dois juntos, rindo como se nada tivesse acontecido, e o coração apertava. O isolamento tornou-se inevitável. Miguel deixou de almoçar na cantina, evitava festas e até aulas em grupo. Passava horas sozinho, entre livros e anotações que já não faziam sentido. A única companhia constante era o vazio que crescia por dentro. Mas um dia, algo quebrou o ciclo. Numa tarde, ao sair da biblioteca, encontrou um colega de curso que raramente falava com ele. João. Diferente dos outros, João não trazia riso no olhar, nem curiosidade maldosa. Apenas perguntou, de forma simples: "Estás bem?" A pergunta surpreendeu Miguel. Ninguém, desde o início da tormenta, tinha perguntado isso sem ironia. Ele hesitou, mas acabou por soltar um não, que parecia preso há muito tempo. João não insistiu, apenas ficou ao lado, acompanhando-o até a saída. Esse gesto silencioso foi mais poderoso que qualquer discurso. Na mesma noite, Miguel recebeu uma mensagem: "Se precisares de falar, eu ouço." Foi a primeira vez em semanas que sentiu um fio de esperança. No entanto, a pressão não diminuía. O pai, cada vez mais rígido, insinuava que Miguel estava a envergonhar a família. A mãe tentava convencê-lo a manter distância da universidade até as coisas acalmarem. A ideia de abandonar os estudos por causa de boatos era insuportável. Miguel gritava por dentro, mas para fora mostrava apenas silêncio. A tensão atingiu o auge quando, numa aula, alguém deixou um bilhete na mesa dele. "És uma vergonha." Não havia assinatura. Miguel olhou ao redor, mas ninguém parecia culpado. Segurou o papel até amassá-lo na mão, com uma mistura de dor e raiva. Foi nesse momento que percebeu: se continuasse calado, deixaria que todos definissem quem ele era. Naquela noite, escreveu no diário: "Não posso continuar a viver escondido. Eles querem que eu me sinta fraco, mas vou provar que não sou. Ainda não sei como, mas não vou desistir de mim." Era apenas um começo, mas foi a primeira vez, desde a traição, que Miguel sentiu que tinha voz. E talvez, com alguém disposto a ouvir, como João, ele pudesse encontrar força para se levantar contra o peso do silêncio. O encontro com João tornou-se um ponto de viragem. Miguel ainda não confiava totalmente, mas a presença discreta daquele rapaz começava a quebrar o muro de solidão. João não fazia perguntas invasivas, nem queria detalhes sobre a traição. Apenas estava lá. Caminhava ao lado dele nos corredores, dividia o silêncio sem pressa. Pouco a pouco, Miguel começou a falar. Primeiro frases soltas, depois histórias inteiras que guardava para si. Contou sobre o dia em que viu Ricardo com André, sobre as risadas que ecoavam nos corredores, sobre a pressão em casa. João ouvia sem interromper, e isso dava a Miguel uma sensação nova, a de que não era invisível. Uma tarde, enquanto caminhavam junto ao rio, João disse calmamente: "Eles querem que tu acredites que és fraco. Mas não és. O erro foi deles, não teu." Essas palavras ficaram na mente de Miguel durante dias. Era estranho ouvir alguém afirmar aquilo com tanta convicção. Pela primeira vez, ele se perguntou se poderia de fato recuperar algo de si mesmo. Mas os ataques não paravam. Num seminário, um colega fingiu tossir e murmurou em voz alta: "Enganado." Risadas espalharam-se pela sala. Miguel sentiu o sangue ferver. Antes teria ficado em silêncio, mas desta vez levantou-se e disse com firmeza: "Não tens coragem de olhar para mim quando falas? Diz na minha cara." O rapaz ficou calado e o riso morreu. Foi um instante breve, mas suficiente para Miguel perceber que já não estava disposto a carregar a vergonha que não era dele. Em casa, a situação continuava tensa.
O pai insistia em frases curtas e frias. Estás a destruir o nosso nome. És jovem, isto passa. Arranja uma namorada e acaba com esta fase ridícula. Miguel não respondia, mas dentro dele, cada palavra era um lembrete de que não teria apoio onde mais precisava. Foi João quem o ajudou a não se perder nesse peso. Encontravam-se cada vez mais, estudavam juntos, riam de pequenas coisas que Miguel já tinha esquecido como eram. Numa noite, depois de um longo dia de provocações na universidade, Miguel desabafou. Às vezes sinto que não aguento mais. Parece que estou sempre a lutar contra todos. João respirou fundo e respondeu: Não tens de lutar sozinho. Eu sei o que é viver com olhares de desprezo. Sei como dói. Mas aprendi que, se não acreditarmos em nós, eles vencem. Houve silêncio por um momento. Depois João acrescentou: Tu mereces mais do que restos de alguém que nunca te respeitou. Miguel sentiu um nó na garganta. Ricardo e André ainda apareciam em seus pensamentos, mas agora havia outra voz, mais forte, a lembrá-lo de que existia vida além da dor. O conflito chegou ao limite quando, num jantar de família, o pai afirmou diante de todos: O Miguel anda a envergonhar-nos na universidade. O que vão pensar os vizinhos? O silêncio caiu sobre a mesa. Miguel sentiu o olhar de cada parente. Por um instante, pensou em levantar-se e sair. Mas algo mudou. Em vez disso, disse com firmeza: Se para vocês eu sou motivo de vergonha, é porque nunca me viram de verdade. Levantou-se, deixou os talheres sobre a mesa e saiu. O coração batia forte, mas não de medo. Pela primeira vez, sentia-se livre do peso de tentar agradar. Naquela noite, escreveu novamente no diário: Não vou ser o segredo de ninguém, nem de Ricardo, nem da minha família, nem da sociedade. Eu existo, e isso basta. João foi a primeira pessoa a quem mostrou essas palavras. E ao ver o sorriso discreto do amigo, Miguel percebeu que não estava mais sozinho. Era apenas o início de uma nova luta, mas agora tinha alguém ao lado, e isso fazia toda a diferença. Com o passar das semanas, a ligação entre Miguel e João tornou-se cada vez mais sólida. Não havia promessas nem declarações grandes, apenas gestos consistentes. João estava sempre presente quando Miguel precisava, e essa constância foi quebrando as paredes que a dor tinha levantado. Ainda assim, a pressão ao redor não diminuía. No campus, os comentários não cessavam. Alguns colegas pararam de provocar abertamente, mas a indiferença podia ser tão cruel quanto o riso. Miguel percebia os olhares que se desviavam quando ele entrava numa sala, a pressa com que alguns mudavam de assunto. A solidão ainda rondava, mas já não o esmagava da mesma forma, porque havia alguém ao seu lado. Um episódio marcou essa mudança. Durante uma apresentação em grupo, um colega insinuou, em tom baixo, mas audível: Cuidado, não fiques perto dele. Antes que Miguel pudesse reagir, João interveio: Tens algum problema com ele? Tens comigo também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, alguém o defendia sem medo. Miguel sentiu uma mistura de surpresa e gratidão, mas também uma centelha de coragem. Se João podia enfrentá-los, ele também podia. Os encontros entre os dois tornaram-se mais frequentes fora da universidade. Caminhavam pela cidade, estudavam juntos, partilhavam refeições simples. A cada conversa, Miguel abria um pouco mais do que guardava. Falava das noites em que não conseguia dormir, do peso das expectativas da família, da sensação de nunca ser suficiente. João escutava e, quando falava, era sempre direto. O erro não é teu. Nunca foi. Essas palavras tornaram-se um mantra silencioso. Em casa, no entanto, a relação com os pais continuava insustentável. O pai insistia em tratá-lo como se tivesse cometido uma falha que precisava ser corrigida. A mãe tentava mediar, mas repetia frases que soavam como exigências. Não dês motivo para falarem. Faz um esforço para seres discreto. Para Miguel, isso já não era opção. Estava cansado de viver em função do medo dos outros. Numa noite, depois de mais uma discussão, saiu de casa e foi ao encontro de João. Sentaram-se num banco perto do rio, onde a cidade parecia mais calma. Às vezes penso em desistir da universidade,
em desaparecer daqui, confessou Miguel. João olhou para ele com firmeza. Se desistires, eles vencem. E tu não és alguém que nasceu para desistir. A convicção no tom de João foi mais forte que qualquer argumento. Miguel percebeu que, mesmo em meio à confusão, havia algo que não podia ser arrancado dele: a capacidade de resistir. Dias depois, aconteceu um confronto inevitável. Ricardo aproximou-se na saída de uma aula e tentou falar com ele. Miguel, precisamos conversar. Não há nada para falar, respondeu sem hesitar. Eu errei, mas não é assim tão simples. É simples sim. Tu escolheste a mentira. Eu escolho a verdade. Ricardo ficou sem resposta. Ao virar-se, Miguel encontrou o olhar de João à distância. Pela primeira vez, não sentiu raiva nem dor, apenas a certeza de que já não dependia daquele passado. Os boatos continuavam, mas já não tinham o mesmo peso. Miguel sabia que o julgamento dos outros não desapareceria de um dia para o outro. Mas agora tinha um aliado, alguém que entendia não apenas a dor, mas também a necessidade de seguir em frente. Naquela semana, escreveu no diário: Já não vivo para provar nada a ninguém. Vivo porque mereço existir sem desculpas. Mostrou a frase a João, que respondeu com um sorriso contido. E naquele momento, Miguel compreendeu. A luta não tinha acabado, mas já não estava sozinho no campo de batalha. O semestre chegou ao fim, com um silêncio estranho nos corredores da universidade. Os rumores ainda existiam, mas já não dominavam o ambiente como antes. As pessoas começavam a perceber que Miguel não se escondia mais. Caminhava de cabeça erguida, respondia sem hesitar e, sobretudo, já não aceitava ser reduzido às palavras alheias. A virada definitiva aconteceu durante uma assembleia estudantil. O tema era a organização de um evento cultural aberto à comunidade. Miguel levantou a mão para propor algo que vinha amadurecendo em silêncio. Acho que precisamos de um espaço dedicado à diversidade. Um lugar onde todos possam sentir que pertencem, sem medo de julgamento. Alguns cochicharam, outros riram discretamente, mas a firmeza com que falou chamou a atenção. João, sentado algumas filas atrás, foi o primeiro a aplaudir. Logo outros se juntaram. Pela primeira vez, Miguel não se sentiu apenas alvo de olhares, sentiu-se ouvido. Ricardo e André, no entanto, não aceitavam essa mudança. Tentaram espalhar novos boatos, insinuando que Miguel usava o discurso apenas para ganhar destaque. A diferença é que, desta vez, quase ninguém deu importância. Quando Ricardo tentou confrontá-lo no pátio, recebeu de volta uma resposta inesperada. Podes inventar o que quiseres, mas já não tens poder sobre mim. Essa frase circulou entre os colegas, não como fofoca, mas como sinal de que a narrativa tinha mudado. Ricardo e André ficaram isolados. O mesmo grupo que antes ria com eles, agora os evitava. O desprezo silencioso da maioria foi mais duro do que qualquer represália direta. Em casa, a tensão com os pais continuava. Mas Miguel já não pedia compreensão, estabelecia limites. Disse claramente que não iria abandonar quem era. Houve discussões, lágrimas, silêncio pesado. A mãe ainda tentava conciliar, o pai permanecia rígido, mas a posição de Miguel não vacilava. Eu não vou viver escondido para satisfazer o medo de vocês. Se não me aceitam, o problema não é meu. Foi doloroso, mas libertador. O evento cultural chegou e, com ele, a prova de que sua coragem não tinha sido em vão. O espaço da diversidade, que inicialmente parecia arriscado, tornou-se o ponto mais movimentado do encontro. Havia música, exposições, debates e, acima de tudo, gente que se reconhecia naquela iniciativa. Miguel circulava entre eles com um misto de nervosismo e orgulho. João estava ao seu lado, como sempre, discreto mas presente. No final da noite, Miguel foi chamado ao palco para agradecer pela contribuição. O coração batia acelerado, mas a voz saiu firme. Durante muito tempo deixei que o medo dos outros decidisse quem eu era. Hoje, entendo que a única vida que vale a pena é aquela que vivemos sem pedir desculpas por existir. Aplausos ecoaram. Entre o público, alguns colegas que antes o evitavam, agora o olhavam com respeito.
Ricardo e André, de longe, observavam em silêncio. Pela primeira vez, perceberam que já não tinham controle. O que haviam usado para humilhá-lo transformara-se na sua força. Naquela noite, ao sair do campus, Miguel parou na escadaria. João aproximou-se e perguntou: Estás pronto para o que vem a seguir? Miguel respirou fundo e respondeu: Estou, porque, aconteça o que acontecer, já não caminho sozinho. A jornada não apagou a dor, mas transformou-a em alicerce. O que antes era ferida tornou-se cicatriz, marca de sobrevivência e coragem. O futuro ainda era incerto, mas Miguel sabia que carregava algo que ninguém poderia roubar: a certeza de que viver na própria verdade é sempre a maior vitória.